se você tem dificuldade em perceber qual é a diferença que existe de tensão versus pressão nos sensores como o Reio, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar suas opiniões, sugestões para nós. Bom, pessoal, é interessante porque muitos têm entrado no canal, têm compartilhado e pedido ajuda com relação a estes valores de tensão e pressão do sensor de pressão do Reio entre os vários tipos de sensor que existem. Então, criamos aqui uma tabela coletando informações, sem dúvida nenhuma, né, para que possa você ter uma relação, porque o sensor de pressão do Reio ele é muito usado para você ter uma avaliação se o problema é elétrico, se o problema é mecânico. Ele é um componente que auxilia muito no diagnóstico. Então, me acompanhe aqui. Aqui nós temos 5 tipos de sensores, ok? 2 Bosch's, um Delphi, um Siemens e um Denso. Aqui uma variação, uma tabela que vai mostrar a variação que existe entre eles, porque cada sensor deste aqui, olha, ok? Tem uma relação de equivalência de tensão versus pressão. Então, só para que a gente, antes de entrar na tabela, explique aqui um detalhe. O sensor de pressão ele é composto da seguinte forma aqui, ó. Esta linha pontilhada aqui é o corpo do sensor e essa linha vermelha aqui é o circuito amplificador, que está inserido no sensor. Ao centro dele nós temos a pressão do Reio, tem um elemento piezoelétrico. E esse elemento piezoelétrico, quando ele sente a pressão do diesel no Reio, ele manda pulsos elétricos em milivolts. E o circuito amplificador, ele joga para valores que o módulo vai mensurar para identificar em função de pressão e tensão. Então, o circuito amplificador, ele possui a alimentação vinda do módulo de 5 volts, positivo e negativo, e o sinal. Este sinal é justamente esta tabela que nós temos aqui, ó. Então, o sensor Bosch 1, cujas características estão pelo diâmetro dessa rosca aqui, M12. Então, nós chamamos ele de sensor Bosch 1. A 0 bar de pressão, ele manda um sinal de 0,5 volts. Ou seja, quando não existe pressão nenhuma aqui, o sinal em que este sensor está enviando para o módulo é de 0,5 volts. O Bosch, que tem um diâmetro de rosca ligeiramente maior, métrica 14, então nós temos aqui, olha, Bosch 2, 0,5. Vejam que para 0 bar é o mesmo valor. Observe o Delphi, utiliza a mesma nomenclatura, porque como o sistema ele trabalha dentro de uma escala de 0 até 1.400 bar, 1.600, 1.800, 2.000 bar de pressão, então os sensores eles não variam muito daquilo que é, digamos assim, a configuração dele, o que ele está calibrado. Então, Delphi 0,5, Siemens 0,5, Denso já muda, 0,95 a 1 volts. Então, se você já vem com este conceito aqui dos demais e vai pegar um sensor para medir o sinal aqui de um sensor denso, você já vai dizer que ele está variado. Por isso que acontecem muitos problemas. Eu liguei a chave, fui medir, vi tinha alimentação positivo 5 volts, negativo, e o sinal de tensão a 0 volts. Está dando 1 volts. É denso? Normal, é a calibração dele. A 230 bar de pressão, vejam que à medida que a pressão em cima do componente piezoelétrico, este sinal vai aumentando. Olha aqui, ó. Mas vejam que existe um pequeno desvio, que é justamente onde eu quero chegar, nesse desvio. A 230 bar, o desvio 0,95. O Delphi, 1 volts, o Siemens. O Denso já é 1,35. Ora, 230 bar está 250, que é liberado para partida.
que é a faixa normalmente que os sistemas como o Rio utilizam para partida. 250 é o limite, então ele pegou a metade do extremo e o outro. Olha aqui, ó. Olha o desvio que existe de cada uma. Então, esta tabela, olha o denso. O denso, por ele começar com uma calibração um pouco maior, ele também se sobrepõe em relação aos outros. Então, se você está acostumado a 250 bar de pressão ler nos demais sensores 1,05, aqui você vai ler 1,40. Você vai achar que o sensor está com problema, mas é a calibração dele, é o desvio dele, é o que o engenheiro projetou. A 300 bar, ó, os valores, ó. Vejam. Agora, a 1000 bar de pressão, 3, 2, 2,7, ok? A 1600 bar de pressão, 4,65, 3,7, 4, 4, 3,5. Vejam que esta variação aqui é o desvio que existe nos principais sensores que hoje a linha automotiva com o sistema como Rio trabalha. Ok? Interessante ver esse desvio. Ó. Olha agora como aparece melhor. Então, Bosch 1, ele começa com 0,5, ele chega em 5 volts, ou 4,5 a 5, depende se ele vai ser, ele foi mais ajustado para limite de 1.600. Ora, enquanto que o sensor Bosch 2, ele pode trabalhar até 2.000 bar de pressão. Então, essas são as características. O denso trabalha também, ó. Ele é um sensor só para várias faixas. Por isso que ele tem aquele desvio, ó, que nós chamamos de equivalência entre eles. Isto é bom saber para que quando você está diante do diagnóstico, medindo aí o sinal do sensor de pressão do reio, você não seja traído pelos valores, criando um conceito errado a partir de um tipo de sensor. Ok? Por isso que nós fizemos essa dica técnica justamente que é relevante para que você possa fazer uso no seu dia a dia. Ok? Foi uma dica rápida, focando em dúvidas que normalmente, perguntas que chegam para nós. Então nós criamos essa dica justamente para esclarecer esse desvio. Por isso que você tem aplicações Bosch que vai até uma determinada faixa de pressão e outras aplicações, um só atende uma gama muito grande. Por quê? Porque depende desse ajuste, dessa configuração, ok? Bom, espero que essa dica tenha sido relevante para você no seu dia a dia. E, claro, a partir de agora você vai olhar com mais critério e se preocupar em qual é o desvio que existe em cada aplicações que nós já comentamos aqui. E esses valores eles servem de base para você ter assim, uma visão técnica de como a coisa funciona. Ok? Até lá, até a próxima.